E hoje saiu uma notícia que o presidente Jair Bolsonaro precisou procurar um serviço médico porque estava há 10 dias com soluço. Pode alguém ficar tanto tempo assim com soluço? Quais são as causas do soluço? E como que a gente trata soluço que não melhora de jeito nenhum? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal eu explico temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você que é da área ou não, porém sempre muito bem embasada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com pessoas que possam se interessar e se inscrever se ainda não for inscrito. Vamos então para o vídeo. Vamos falar de soluço. Bom, e a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o soluço. O soluço foi descrito pela primeira vez, todo o seu mecanismo certinho, em 1943, ou seja, já faz bastante tempo. E o soluço, ele é um arco reflexo. Vamos entender então antes o que é o arco reflexo. O arco reflexo é uma resposta imediata que o seu corpo dá a uma reação. Por exemplo, o mais conhecido é o arco reflexo patelar, em que ao bater na patela, o nervo percebe esse estímulo e involuntariamente ele contrai os músculos da coxa, levando à extensão da perna. O soluço é um mecanismo reflexo bem parecido, em que um estímulo é dado nos nervos frênico ou vago, esse estímulo passa pela medula e traz como pronta resposta a contração de alguns músculos. No caso, o diafragma, que é o principal músculo responsável pela respiração, e os músculos intercostais, que são os músculos que ficam entre uma costela e outra. Mas além da contração desses músculos, acontece ao final também, e muito importante, o fechamento da glote. A glote é a região da nossa garganta em que estão as pregas vocais. E junto com o reflexo do soluço, acontece o fechamento dela, que é o que gera aquele som clássico. Esse fechamento acontece para prevenir a hiperventilação, que seria uma ventilação excessiva causada por essa contração intensa da musculatura. Já no passado haviam demonstrado que pacientes que não respiram pela glote, ou seja, aqueles que são traqueostomizados, o soluço pode levar a esses quadros de ventilação excessiva ou hiperventilação. Bom, entendido o que é o soluço, nós podemos dividi-lo em dois grupos. As crises agudas de soluço, que são essas que eu tive, que vocês já tiveram, a grande maioria aqui já deve ter tido, que pode durar de alguns minutos até 48 horas. E as crises de soluço persistente, que duram mais do que 48 horas, ou seja, mais do que 2 dias. E podem levar 10 dias, como foi o caso relatado pelo presidente, ou até mesmo mais tempo do que isso. Só por curiosidade, eu fui procurar na internet e o Guinness Book tem a crise de soluço com maior duração. Ela é de um americano chamado Charles Osborne e parece que ele soluçou por 68 anos. Eu até achei que isso aqui era mentira, mas eu achei notícia falando isso, né? Então fica aqui como curiosidade. Se você achou interessante isso, deixa o like, não esquece, tá? Voltando para as crises, então, as crises agudas geralmente elas são causadas por uma distensão do estômago e do intestino que acabam excitando, ou seja, estimulando o nervo. Ela pode ser causada, por exemplo, por uma refeição excessiva em que a pessoa ingeriu muito ar ou comeu demais, ou mesmo pelas bebidas gaseificadas que acabam distendendo ali no estômago. E ainda existem na literatura relatos de desencadear essa irritação do nervo por substâncias, como por exemplo o álcool e até mesmo a pimenta. Porém, como eu falei, boa parte das vezes elas são autolimitadas. Agora, as crises de duração mais prolongada podem estar relacionadas a outras condições, sendo que a mais comum é a doença do refluxo gastroesofágico, em que acontece constantemente um refluxo do conteúdo do estômago para dentro do esôfago, gerando uma irritação desse órgão e também dos nervos que acabam passando ali do lado. Porém, existem outras causas mais graves do que a doença do refluxo, mas para nossa sorte são mais raras, como por exemplo, doenças neurológicas, doenças próprias dos nervos e até mesmo algumas condições metabólicas, ou seja, não uma condição mecânica, como por exemplo o excesso de ureia no sangue nos pacientes que têm insuficiência renal ou algumas toxinas ou substâncias que a pessoa possa ter ingerido. Bom, e como é que a gente trata soluço então, Gustavo? Dá um susto no paciente?
Algumas crenças populares que eu ouvia na infância quando tinha soluço, e já ouvi muita gente falando, realmente funcionam, porque a maior parte dos soluços resolvem com pequenas manobras. E eu vou dar aqui o exemplo de algumas das manobras que podem ser utilizadas para o tratamento do soluço. Uma delas é irritação da faringe para cortar esse reflexo. E ela pode ser irritada, por exemplo, por meio de um odor muito ruim, como cheirar amônia, ou, por exemplo, o cheiro de vinagre, ou ainda engolindo uma substância muito gelada, como um copo de água gelado, que pode irritar aqui, estimular a faringe e cortar o reflexo. Podem ser utilizadas também as manobras vagais, que são os estímulos do nervo vago, como, por exemplo, a massagem carotídea, ou manobras mais simples, como a manobra de Valsalva, que consiste numa expiração forçada com a garganta fechada. É aquela força que a pessoa faz, né? Então, é aquilo lá, expirar contra uma resistência. Alguns utilizam a mão, então coloca a mão na frente e assopra forte. Seria fazer essa força para colocar o ar para fora com alguma resistência. Ou mesmo em casos extremos, o reflexo do vômito. Reflexo de vômito pode sim tratar crises de soluço. E se as manobras não resolverem, existem uma série de medicações que já foram estudadas. E antes da gente continuar, sempre fica aqui aquela ressalva, né, gente? Quando eu falo de remédio aqui no canal, nós não estimulamos a automedicação. Não vou falar de dose, nem vou falar como tomar. Só vou citar as medicações. Se você não é médico, não é da área e ficou com dúvida, procura um médico da sua confiança. As medicações mais estudadas, então, para o tratamento do soluço são o baclofeno, que é um relaxante muscular, a gabapentina, pois um dos neurotransmissores envolvidos nesse processo reflexo são os receptores GABA, a metoclopramida ou mesmo a clorpromazina. São algumas medicações que podem ser utilizadas conforme a recomendação médica. Mas fica a ressalva que sempre é importante também pesquisar a causa de uma crise prolongada de soluço. Pode simplesmente ser lá a doença do refluxo? Pode, mas você precisa tratar ela também. Então, junto com esse tratamento que eu falei para cortar o sintoma, é preciso sempre investigar e tratar a causa, seja ela desde uma simples doença do refluxo, como até condições neurológicas mais graves. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem possa se interessar e se inscrever se ainda não for inscrito. Comenta aqui temas que eu possa comentar em vídeos futuros, sugestões, tudo isso é sempre muito bem-vindo. E fica aqui também o meu agradecimento a todos os membros do canal. Por uma quantia pequena de R$ 4,99, apoiam a continuidade desse trabalho para trazer para vocês informações médicas e científicas sempre de qualidade e atualizadas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabaram de me avisar que parece que a causa do soluço do presidente era uma obstrução intestinal. Eu acho que isso aqui é tema para outro vídeo, né? Acho que eu vou ter que gravar um sobre obstrução intestinal. Vamos lá?